Bom, alunos, voltamos aqui e vamos falar então da continuidade da nossa parte de micro-organismos. Vamos falar agora sobre os fungos. O que são fungos? Os fungos, eles agem de uma maneira um pouquinho diferente das bactérias. Lembra que a gente falou que as bactérias elas fazem o quê? Elas se alimentam de metabólitos ou de produtos que estejam no nosso corpo e liberam toxinas. Os fungos, eles também vão se alimentar de partes do nosso corpo, de parte de célula, de metabólitos, de suor, de gordura, mas ele também pode se alimentar da própria célula, ou seja, o que ele vai fazer? Ele joga enzimas digestivas em cima de uma célula, para que essa célula se dissolva e ele possa absorver para adquirir os nutrientes. Fazendo isso, o fungo vai vir a causar, então, uma doença. O fungo, a célula dele é um pouquinho diferente da célula bacteriana, porque o fungo ele tem umas características próprias. Ele é como se fosse um intermediário entre uma planta e um animal. Por que isso? Porque a célula fúngica possui parede celular. Parede celular é uma característica típica de plantas. Mas, ao mesmo tempo, o fungo ele é um predador. Ele precisa buscar o seu alimento. Ele não consegue, ele próprio, produzir o seu próprio alimento como fazem as plantas. Então, ele é um intermediário, ele é bem interessante nesse ponto. Mas o que importa aqui para a gente é falar da característica do fungo em relação à biossegurança. A gente não tem, hoje, tantas doenças fúngicas, o que é bom, porque as doenças fúngicas elas são mais difíceis de se tratar. São doenças que o tratamento é mais demorado, é um tratamento mais caro e não tem tantas opções de tratamento no mercado. A gente não tem muitos antifúngicos para poder tratar esse tipo de doença. Então é bom que eles não causem muitas doenças. Mas existem algumas que eles causam. E existe uma de importância para a gente na estética, que todos aqui que já trabalham com estética já devem ter visto, que é micose de unha, que é a que a gente chama de onicomicose, que é o nome correto, o nome científico dessa doença, e a micose de pele. A micose de pele o que é? O pano branco ou a ptiríase versicolor, que é uma doença onde o fungo causa uma infecção de pele, fazendo o quê? Fazendo com que a gente tenha coceira, descamação, vermelhidão por causa da irritação que ela causa. Mas o que é importante também a gente deixar claro sobre fungos aqui é o seu modo de vida. Por que a gente precisa falar do modo de vida de um fungo? Porque isso explica a dificuldade que a gente tem em relação ao ambiente, em relação ao cuidado que a gente tem com o ambiente para eliminar esses fungos. Os fungos eles são muito resistentes. Eles têm estruturas celulares que permitem a sua sobrevivência por um período longo no ambiente, em condições extremas. Assim como as bactérias, os fungos eles conseguem se adaptar muito bem. E os fungos, eles conseguem captar alimento ou obter energia e nutrição de praticamente qualquer coisa. Eles são muito versáteis na sua alimentação. Isso acontece por quê? Isso acontece por causa de uma estrutura que o fungo tem, uma estrutura muito própria. Os fungos, eles têm uma estrutura celular ou uma forma celular que se chamam hifas. E agora a gente vai ver essas hifas aqui nesta imagem. Observem que essas hifas parecem ramos, como se fossem galhos de árvores. Isso daqui funciona para o fungo como se fosse uma espécie de garfo. Isso aqui serve para que o fungo consiga aproveitar melhor a disponibilidade de alimentos que eles têm no ambiente. Tendo essas hifas, ou essa espécie de garfinho, entre aspas, ele consegue aproveitar melhor, ele consegue comer melhor, ele se alimenta melhor. Quando o fungo está nessa forma de hifas, ele cresce
na forma de bolor. Vocês já devem ter visto o bolor de pão, né? Que ele fica aquela coisa que parece uma esponja. Isso acontece quando ele está nessa forma de hifas. Essas hifas elas vão servir para quê? Para que o fungo também consiga entrar como se fosse uma raiz de uma árvore, para justamente ele poder captar melhor os nutrientes. Então vejam que o fungo ele tem uma estratégia muito interessante de sobrevivência em ambientes extremos. Então isso os torna altamente resistente ao ambiente. Agora, falando de uma outra, deixando essa parte de hifas e falando de uma outra característica dos fungos, que tem a ver com a sua reprodução. Na sua reprodução é importante a gente destacar que os fungos eles criam uma estrutura chamada esporos. O que são esses esporos? De forma bem simples para a gente entender, é como se fossem sementinhas. Claro, não são exatamente as sementes como na das plantas, mas são pedacinhos, são estruturas germinativas do fungo que são soltas daquilo que a gente chama de esporângio e esses esporos eles se espalham no ambiente. Eles são disseminados pelo vento, pelo próprio ar e se espalham com facilidade. E esses esporos, eles são altamente resistentes, eles conseguem resistir até mesmo ao álcool. E aí vem uns problemas para a biossegurança. Então, muitas vezes, não basta a gente usar somente o álcool. Em limpeza de chão, limpeza de parede, às vezes a gente tem que usar uma coisa bem conhecida nossa, que é o hipoclorito de sódio. Talvez as pessoas não conheçam por esse nome, o hipoclorito de sódio, mas o nome dele popular é a Quiboa. Aquele produto que tem um cheiro bem forte. Esse produto já tem capacidade de matar esporos que estejam em superfícies. Por isso que às vezes a gente utiliza o hipoclorito de sódio para fazer limpeza de ambiente. Então agora a gente vai falar de alguns outros organismos, micro-organismos, que também podem causar doenças, mas que para o ambiente de estética não vão ser tão essenciais quanto vírus, bactérias e fungos. Protozoários. O que são protozoários? Protozoários são células ditas eucariontes, porque elas têm um núcleo, onde fica o código genético, e são células que buscam o seu próprio alimento, são predadores. Então, o protozoário, ele é um tipo de célula, de micro-organismo, que busca o seu próprio alimento. Eles têm vida livre, podem se locomover, mas eles têm um detalhe que é importante e restringe essa capacidade deles de causar doença em um ambiente de estética, que é a necessidade de água. Eles precisam estar no meio aquoso para se locomover. Então os protozoários eles estão mais relacionados às doenças de água contaminada. Então vai ser muito difícil que você tenha uma doença causada por protozoário transmitido dentro de um ambiente de estética, porque ele precisa da água contaminada. Falando em água contaminada, é importante a gente falar também das verminoses. Verminoses são doenças causadas por vermes, pelos ovos dos vermes que podem estar no ambiente. Mas essas doenças também estão relacionadas à água e alimento contaminado. Mas é importante a gente falar dessas doenças por quê? Porque hoje em dia a gente chega no salão, numa clínica de estética, e o que acontece? Oferecem pra gente um cafezinho, uma torradinha, um pão, um lanche. Isso é bom porque isso fideliza o cliente, deixa o cliente mais à vontade. Mas ao mesmo tempo, essa torradinha a gente não sabe quem pôs a mão. Alguém pode ter pegado a torradinha e não quis comer, só pegou e soltou ali. E a mão dessa pessoa como é que estava? Você sabe? Não, a gente não sabe. Essa pessoa pode estar com a mão contaminada. Por isso é importante a colocação de álcool gel próximo da onde tem essa comida que eventualmente pode ser distribuída, próximo da onde tem
bebedouro. E, obviamente, que tem que estar também no banheiro, porque os clientes podem ir no banheiro e a gente não conhece a saúde das pessoas. Elas podem estar contaminadas e, eventualmente, passar uma doença que é simples, que tem a ver apenas com a higiene das pessoas, mas que podem estar contaminando a gente mesmo dentro de uma clínica de estética ou de um ambiente de estética. Então aqui a gente vai encerrar essa parte sobre as doenças causadas por micro-organismos e os cuidados que a gente tem que ter com esses micro-organismos. Aqui foi importante a gente conhecer quais são os micro-organismos e como eles podem ser transmitidos. Isso vai ajudar a gente a entender mais para frente os cuidados que a gente tem que ter na biossegurança.